Eu recebi um livro que está sendo lançado agora, muito interessante, OAB versus ditadura militar. É impressionante porque você percebe os vários confrontos que aconteceram entre a OAB, claro que a OAB sempre em defesa dos direitos da democracia, né? Precisamos resgatar essa história e mostrar para os jovens advogados toda essa luta de grandes advogados para que nós possamos continuar, dar continuidade nesse momento, inclusive, em que parece que a história se repete, a advocacia vive um momento de dificuldades. Esse livro serve para a gente relembrar isso e continuar a luta, porque invasão de escritório, gravação, documentos de advogados, é um momento que eu acho que é um retrocesso na democracia brasileira. Esse livro vai servir de exemplo de caminho. Relatos inéditos de perseguidos políticos, depoimentos de importantes advogados e o papel da seccional paulista da OAB na época da ditadura militar no país é o assunto do livro do advogado criminalista Cid Vieira de Souza Filho. Esse livro ele representa uma parcela da história brasileira num dos momentos mais cruciais, em que o Brasil crescia economicamente, mas perdia a substância em nível de direitos fundamentais. E no momento em que a sociedade perdeu sua voz, em que os próprios jornais se transformaram em receituário de culinária, nós só tínhamos os pulmões da ordem. E Cid Vieira de Souza, em todo esse período, primeiro como primeiro secretário e depois como presidente durante 8 anos, representou o verdadeiro condutor de uma reação com dignidade contra esse regime de exceção. Numa democracia, nós temos que exercer efetivamente os direitos. E a lei tem que valer. E hoje nós estamos assistindo a um tipo de ameaça ao processo democrático. E eu acho que a OAB, mais do que nunca, tem que falar bastante alto. E nós que fazemos parte da sociedade, não mais aquela sociedade civil na época de um governo militar. Hoje é a sociedade. Não precisa nem colocar o civil, ela tem que estar vigilante, porque o preço da liberdade é eterna militância. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, mas também muito emocionada, em razão do meu amigo Cid. E tenho certeza que onde ele estiver, ele está feliz de ver tantos amigos aqui hoje. Parabéns, Cid, e parabéns a todos nós que aqui estamos para esta noite de solidariedade e democracia. Acho que é muito importante para a sociedade hoje o livro e num momento muito oportuno, porque nós estamos vivendo um novo regime de exceção. Quero dar os parabéns ao Dr. Cid Vieira de Souza Filho pela justa e oportuna homenagem que fez ao seu pai, publicando aqui a ditadura militar versus a OAB, nesse livro que eu acho que será de extrema importância histórica e cultural. Eu tive a honra de prefaciar esse livro, demos o apoio institucional da Ordem para essa iniciativa que, reitero, não é só uma homenagem a um grande advogado, ao pai do autor e a um ex-presidente da Ordem, mas, acima de tudo, é uma homenagem à democracia, às liberdades e à advocacia do Estado de São Paulo e brasileiro. Resgatando documentos arquivados há mais de 30 anos pelo pai, Cid Vieira de Souza, falecido em 2002, o criminalista reuniu matéria-prima de valor histórico para lançar OAB versus ditadura militar. Cid, para mim, representou o máximo que uma pessoa pode representar, porque ele era uma pessoa fora do comum, fora de série, e eu tenho muito orgulho dos 3 filhos que eu tenho e essa homenagem que o Cid Filho está fazendo hoje, que é uma coisa maravilhosa. O meu irmão conseguiu coletar diversos depoimentos e diversos documentos e publicar uma obra que com certeza vai ficar para a história da advocacia do Brasil.
Nós todos sentimos muita falta dele. Ele era um intelectual, um herói, uma pessoa e um pai maravilhoso. Ele era um homem apaixonado pela advocacia e pela ordem. Ele até se sacrificou pessoalmente para dar a dedicação que ele deu para a ordem. Teve um papel preponderante na luta democrática, especialmente em prol da advocacia perseguida naquela época, da advocacia aviltada, e o Cid, como presidente de São Paulo, foi um vanguardeiro nessa luta. Numa hora difícil pela que a nação passava, onde os confrontos de ideias, às vezes confrontos que trouxeram um passado meio amargo, ele foi o ponto de equilíbrio na direção da Ordem dos Advogados. O livro é também uma homenagem ao pai, um dos nomes de maior expressão no meio jurídico, responsável por instituir o exame da Ordem dos Advogados do Brasil em 1971. Eu entrei na Ordem pela mão do Dr. Cid Vieira de Souza, que conseguiu, com muita competência, com discrição, com elegância, fazer uma pleiade de líderes que o seguem até hoje. E o Cid nos legou uma herança de muito amor, de muito orgulho e de muita coragem. Não era fácil naquela época você enfrentar o que o Cid enfrentou, lutando pelas liberdades. Às vezes eu fazia uns comentários no jornal sobre quinto constitucional, sobre umas coisas que me incomodam um pouco na estrutura jurídica brasileira, e o Dr. Cid sempre tinha uma palavra esclarecedora, pondo as coisas nos devidos pesos, sabe? Uma pessoa com quem eu conversei bastante, eu gostei muito de conhecer. E essa figura é fantástica aqui, que é o Cidinho, escreveu, juntou toda essa documentação sobre o pai dele e depoimentos da maior importância nesse livro. Olha, esse livro assume uma importância de extrema relevância porque vai transmitir aos jovens advogados, eles vão ter conhecimento da importância da OAB e do Dr. Cid, que foi presidente, do período difícil no qual ele presidiu a entidade, trouxe a entidade à grandeza que ela é hoje. Mostra a luta da Ordem dos Advogados, lutando contra essa repressão, contra tudo que os advogados passaram na época, as dificuldades vividas, enfim, relatos de advogados que vivenciaram a época. Um trabalho que vem de 4 anos de pesquisa, de coleta de documentos e, acima de tudo, de muita emoção. Um livro que reconhece o trabalho do pai e reconhece o trabalho de um grande advogado, de um líder na sua atividade de advogado e líder na sua atividade de conquista e defesa dos direitos individuais. É um período da história que ninguém vai poder esquecer e quem não vivenciou vai ter que ter a referência bibliográfica, a referência histórica. O advogado, naquela época, ele devia ter que fazer todo um trabalho sem ter uma manifestação, sem ele poder deixar nenhuma margem para que a autoridade ou quem detinha o poder pudesse coibir a ação ou coibir a defesa dele pelo direito do cidadão. Que é a história do Brasil, o que acontece nas coisas ruins e nas coisas positivas. E nós tivemos uma fase bastante negativa e isso tem que ser esclarecido para o público. Então, esse livro é muito importante, eu acho, muito realmente. Muito pouco é verdade, coletando na época que eu estava na presidência da Ordem, um pouco do material que foi disponibilizado para ele elaborar esse livro, que me deixa muito feliz de vê-lo hoje nessa noite de autógrafos. Documenta com muita precisão e fidelidade a luta da OAB durante os anos de chumbo desse país. Quase todo o livro é composto por reportagens de veículos da imprensa nacional. Também é uma coisa que emociona muito, não só pelo tema, mas pelo motivo que é resgatar a memória do pai dele, através aí dessa, dentre outras inúmeras atividades que ele desenvolveu com todo sucesso, essa luta que ele teve pelas liberdades individuais. Eu fui estagiário dele em 1969, ele foi mais do que
uma pessoa com quem eu trabalhei, foi um amigo, um pai, e a ele eu devo muito da minha profissão. Foi grande amigo do meu pai, que também foi conselheiro da Ordem durante muitos anos, uma pessoa por quem sempre tive muito carinho, uma pessoa muito afável, um grande presente da Ordem. É sempre muito difícil você conseguir falar quando você fala de emoção. As minhas palavras hoje é de agradecimento, de gratidão por ter conseguido realizar um projeto, ter cumprido uma missão. Estou muito feliz de trazer tudo isso de volta para a gente, para uma análise mais calma, uma análise mais profunda de tudo isso que se sentiu, que muitos passaram e nós poucos tivemos uma vivência muito pequena. No capítulo OAB-SP e o confronto com a ditadura militar, o autor apresenta cartas de advogados, cujos nomes foram preservados, encaminhadas ao seu pai, relatando as torturas sofridas e agradecendo a pronta e eficaz intervenção da entidade. A demonstração de que a Ordem dos Advogados do Brasil sempre esteve presente nos momentos mais marcantes da história do país, tanto na época da ditadura militar, quanto na época do impeachment do Collor, e agora, nesse momento extremamente grave, a OAB tem se feito presente, representando toda a sociedade brasileira. E a Ordem dos Advogados de São Paulo continua firme e transigente, como era há 30 anos atrás, na época em que meu pai começou essa luta pela liberdade de expressão, e vocês da imprensa sabem como é importante você ter a liberdade de expressão e a luta pela prerrogativa dos advogados. Uma frase do Dom Helder Câmara, que dizia que o sonho sonhado sozinho não passa de um sonho, mas o sonho sonhado coletivamente, ele se concretiza, ele se torna realidade. Esse livro é um sonho que vem de muito tempo. Cid Vieira de Souza Filho atua principalmente no campo do direito penal econômico, incluindo crimes do colarinho branco, sistema financeiro e tributário, fraudes em geral, proteção ambiental, propriedade industrial e defesa do consumidor. E o momento também é de reflexão, para que esse livro mostre a situação atual que o nosso país está vivendo, onde são violados preceitos constitucionais, em alguns casos, presidente. Advogados são impedidos de exercer livremente a sua profissão, são impedidos de ter acesso a processos, a inquéritos policiais. Fato esse que nem na época da ditadura militar, numa auditoria militar, se impediu o advogado de ter acesso ao inquérito policial. Mas a Ordem dos Advogados, na gestão do presidente Durso, está combatendo, e nós temos certeza que tudo que foi conquistado será mantido.